Você quer conhecer uma ação do setor bancário que tem mais potencial de crescimento do que Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco? Então confira esse vídeo porque é sobre isso que eu vou falar. Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando e hoje quero comentar a respeito de small caps e vou trazer uma small cap aqui que nós já comentamos faz uns 4, 5 meses, então o intuito é até revisitar aqui para entender o que aconteceu aí nesses últimos períodos, né? E que é uma empresa, é uma ação que tem mais potencial que os grandes bancos. Obviamente, a gente gosta dos grandes bancos, eu já comentei várias vezes sobre o Banco do Brasil e principalmente o Itaú, que são bancos que a gente gosta. Agora, em termos de crescimento, não só pelo próprio tamanho dessas empresas, né, mas pelo que elas já têm de atuação no mercado e, claro, essa concorrência que a gente vem observando aí nos próximos anos, principalmente na parte de serviços, né? A gente vê um potencial maior de crescimento em outras empresas. Isso não tem nada de mal, né? Não tem nada de mais, mas é sempre importante que o investidor compre uma ação e que ele saiba o que esperar, né? Não tem como esperar comprar o Itaú e achar que o Itaú vai crescer nos próximos 20 anos o que cresceu nos últimos 20, porque nem o banco indica isso, tá? Eu quero então comentar aqui com vocês, pessoal, sobre o mercantil, né, como a ação subiu bem aí, principalmente da metade do ano para cá, muita gente pediu para a gente revisitar, né, refazer o vídeo aqui inclusive tirar algumas dúvidas que tinham ficado depois, né, que eu fiz o vídeo. A gente percebe aqui que em 2023 o mercantil foi a ação que mais subiu, dentre Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil. Claro que é outro tipo de banco, né, pessoal? A gente colocou junto aqui, mas é outro tipo de banco, é outro tipo de crescimento, que vai ter outro foco, mas só para a gente fazer essa comparação, tá? O Itaú subiu 41%, o Banco do Brasil subiu muito forte, 70, quase 74%, Santander 20% e o Bradesco, né, que é o mais problemático hoje dentre esses bancos aqui, pelos resultados ruins apresentados aí recentemente, subiu bem até, subiu 23,6%. E a gente observa, né, que tanto o caso do mercantil quanto o caso do Banco do Brasil, apesar da forte alta das ações, os múltiplos se mantiveram baixos, né? O PL de 5,3 aqui no caso do mercantil e de 4,7 no caso do Banco do Brasil. Ou seja, houve melhora nos resultados também, né? Por isso que os múltiplos continuaram baixos, né, mesmo com essa elevação aqui das ações. Quando a gente olha em termos de tamanho, né, e aí depois eu vou falar um pouco mais a respeito do mercantil, a gente vê essa questão, né, que é covardia, né, como diz o outro, até comparar. O mercantil tem um patrimônio de 1,5 bi, patrimônio líquido, o Itaú 175, Banco do Brasil 160, que é o mesmo do Bradesco, isso aqui pode variar, né, dependendo do trimestre que vocês estão pegando, e o Santander quase 85 bi. Em termos de lucro, nos últimos 12 meses, 335 milhões do mercantil, 31 bi de Itaú, Banco do Brasil 33, Santander 8,4 e Bradesco quase 15 bilhões. Ou seja, o Bradesco com o lucro para baixo teve, né, o lucro infinitamente maior aqui do que os resultados do mercantil. Em termos de yield, se destaca até o Bradesco, né, mas que vai piorar um pouco em termos de resultados, né? A gente tem depois aqui o Banco do Brasil e tem o mercantil com 9,6% de yield e tem um potencial gigantesco aqui para subir esse yield. Tá? Então, na comparação com esses bancos, mesmo não sendo a melhor questão, até porque, como a gente vai ver, o que a gente quer pegar é um crescimento maior do resultado, isso pode acarretar numa valorização maior das ações, né? O mercantil aqui é o que tem mais potencial de crescimento. Tá? Quando a gente. Até antes de continuar, pessoal, eu quero deixar para vocês, para quem ainda não baixou, o nosso e-book aqui, onde investir em 2024. Material bem legal, vale a pena vocês baixarem. E também esse cupom, que vale até o próximo dia 10 de janeiro, para quem quiser assinar a Capitalismo, com até esses 40% de desconto, Full Trader e também o Carteiras Capitalismo. Então, falando um pouquinho sobre o mercantil, né, pessoal, é um banco antigo, tá? É quase uma fake small cap. O que a gente considera como fake small cap? Na última semana eu fiz até um vídeo falando sobre isso. Fake small as melhores ações de small caps para você ter em carteira e o caso da Randon. Fake small cap é uma empresa antiga, mas que tem uma capitalização baixa. O mercantil não vale 2 bilhões de reais em bolsa. Pô, Thiago, mas o mercantil teve lucro de 271 milhões de reais nos últimos 9 meses. Não é uma empresa pequena. Fora da bolsa, ok. Mas comparando aqui
com os outros, né, 33 bilhões, não dá nem para comparar o tamanho do Mercantil com outras companhias, tá? Então, é uma empresa que ela é bem consolidada, é uma empresa fora do radar, tá? Ninguém acompanha a Mercantil, quase ninguém investe no Brasil, quanto mais acompanhar a Mercantil. E eles mudaram nos últimos anos a questão da atuação deles e hoje, basicamente, eles atuam como beneficiários do INSS. Eles são muito fortes em Minas e também no interior de São Paulo, ou seja, eles ganham aqueles leilões e eles podem explorar a base de clientes lá do INSS, vendendo crédito, corretagem de seguros, câmbio, consignado, e os mais variados produtos, né? E isso aqui é interessante porque é um mercado que tem baixo risco, né? Então eu sei que muitas vezes, eu já vou falar mais a respeito disso, muita gente acha que porque a empresa é menor, ela apresenta mais risco. Isso não é verdade, né? Até porque esse mercado é o que tem menos risco de hoje. Ou seja, a gente tem uma previsibilidade muito boa nos resultados no banco em função disso, e é justamente isso que nós estamos vendo, né? Apesar de uma forma geral os bancos terem piorado os resultados após a pandemia, a gente percebe aqui que o mercantil não, porque ele não tem o risco atrelado, né, ao crédito geral aí como estão atrelados os outros bancos, né? Hoje o banco é simplesmente o quinto maior pagador de benefícios no país, tá? Claro que em termos de crescimento também, a gente vai ver um crescimento maior de clientes no caso aqui do mercantil, tinha 5,7 milhões de clientes no terceiro TRI de 22, foi para 7,7 milhões, né, no terceiro TRI de 2023. O Itaú não vai crescer tanto assim em clientes, nem o Banco do Brasil, Santander, Bradesco, não vão crescer tanto, né? E o que acontece, pessoal, que talvez seja o principal diferencial do mercantil, e muita gente não se atentou ainda, é que o mercantil ele trabalha focado. Nenhum desses outros bancos vai trabalhar focado, né? O Itaú não tem como trabalhar focado nesse público 50 a mais aqui que eu já vou falar. O Bradesco também não, o Banco do Brasil também não, né? Então é difícil competir com uma empresa que ela trabalha focada. Claro que dependendo o tipo de empresa, dependendo o mercado que ela vai atuar, ela pode ter um potencial menor de crescimento. Mas como esse público vai crescer muito nos próximos anos, no caso do mercantil aqui é o contrário. Ou seja, ela atua num setor que tem muito potencial, onde ela conhece esse setor, né, ela tem um conhecimento desse setor e tem uma concorrência mais branda, que é esse chamado aqui público 50 a mais. Em 2010, a expectativa é que nós tínhamos 40 milhões de pessoas no Brasil com 50 anos ou mais, 2020, 54 milhões, expectativa de 2030, 70 milhões de pessoas. Ou seja, esse público, né, o potencial público do mercantil aqui vai crescer bastante. Hoje, esse pessoal aqui corresponde por 42% do consumo das famílias brasileiras e 75% da base do mercantil, tá? Então, é muito interessante em função disso, em função aqui desse foco. A gente já comentou a respeito de outros bancos que são mais focados também, como o ABC, né, e que podem experimentar uma concorrência menor e um crescimento maior justamente por isso, tá? E outra questão que foi muito perguntada para a gente poxa, mas o mercantil ele tem muito mais risco, que não é verdade. A gente pega aqui, por exemplo, a inadimplência, o mercantil está baixo, até porque o público é diferenciado, né? Se a gente pegar aqui a qualidade da carteira, a gente está falando de quase 95% da carteira é de AA a C, né? É uma qualidade muito boa. O próprio Banco Mercantil, né, tem pela SP Rating A e pela Fitch Rating A-, né? Ou seja, é um rating super elevado. E quando a gente olha a Basileia, por exemplo, né, que compara a relação entre o capital próprio e o capital de terceiros, vamos dizer que o Basileia é 20%. O que isso significa? Que para cada R$ 100 emprestados, o banco tem no patrimônio dele lá 20. Aqui no Brasil, o mínimo que o Banco Central exige é em torno de 11%. Hoje o Basileia do mercantil é 16%, o do Banco do Brasil 15,7%, do Itaú 15,1% ou 15,2%, se não me falha a memória. Ou seja, é tão seguro quanto, né? Apesar dele ter um tamanho menor, tá? Então, em relação à segurança, né, a gente não vê muito mais risco, né? Claro, não tem como comparar o mercantil com o Banco do Brasil, não é isso, né? Mas não é mais arriscado justamente por não ser tão conhecido ou por ser um banco menor, porque o público que ele trabalha justamente é um público que tem menos risco. Outra questão importante é o pagamento de dividendos, né? Esse último pagamento de dividendos que foi anunciado aí no final do ano veio até acima do que a gente esperava. É possível até que a empresa
continue ajustando aí a política de dividendos, tá? E eles anunciaram aqui no final do ano, né, pagamento de valor líquido aqui, foi de juros sobre capital próprio, né? Foi de 63 centavos para as ações ON e 70 centavos para a PN. Isso aqui líquido dá um yield aí na casa de 4,5% só nesse pagamento, tá? Isso pode ter ajudado ali no final do ano as ações a terem subido mais um pouquinho também, né? Ou seja, uma ótima opção, né, para quem quer acompanhar bancos, né, que a gente saia um pouco aí da lógica, né, ou saia um pouco só desse cenário, né? Porque a gente pode montar numa carteira de ações e ter bancos diferentes. Eu posso ter os mais focados em fintech, né? Um Inter, um banco, um Nubank, eu posso ter um banco mais da parte de investimentos e que vai crescer muito no exterior, como o Banco Pactual, BTG Pactual, e posso ter os grandes bancos também focados nessa parte mais de dividendos. E o mercantil deve entregar as duas coisas aqui, dividendos e também um crescimento importante aí na valorização das ações, caso o lucro líquido, né, seja acompanhado aí pelo preço das ações. E outra questão que muita gente nos questionou é em relação à liquidez das ações do mercantil. Tá? Obviamente, o mercantil não é o mais líquido de todos, tem dias que ele vai negociar 3 milhões de reais, tem dias que ele vai negociar 500, 600 mil reais. Por uma operação de curto prazo, dificilmente a gente recomendaria o mercantil, um swing trade da vida. Agora, para longo prazo, pessoal, a gente vê que as pessoas às vezes começam a ver pelo em ovo, tá? É uma ação que tem uma liquidez boa. Poderia ter uma liquidez maior, sim, né? Mas quem sabe daqui a um tempo, né, o banco tem uma liquidez maior, as ações. Mas hoje, pessoal, para quem, vamos pegar um caso aí de quem tem 5 mil reais até 3, 4 milhões, 5 milhões de reais. Eu tenho 5 milhões de reais, vou colocar 5% da minha carteira no mercantil. É tranquilo para comprar e vender ações, tá? Isso aí é lenda. Ah, eu tenho 2 bilhões de reais, daí eu vou demorar um pouco para montar a carteira no mercantil. Mas não é a realidade aqui da maioria das pessoas que estão me assistindo. Não é a realidade de 2 bilhões de reais. Acho que uma realidade aí de 5 mil, 10 mil até 4, 5 milhões, que é o que a gente observa aqui nos nossos clientes, já é uma realidade mais palpável e não, é tranquilo aqui para comprar, tá? Então não se preocupem tanto assim com essa questão da liquidez, principalmente se for algum investimento aí de longo prazo. Sempre vai ter um comprador e um vendedor lá no caso do banco mercantil. Lembrando, né, pessoal, que eu vou deixar aqui na descrição o nosso site, tem as assinaturas da Capitalizo para quem quiser aproveitar, né? Tem aqui o nosso relatório de performance, sempre atualizado com as nossas estratégias tanto de longo prazo, que com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar, quanto as de médio e curto prazo, 10 minutos por dia. E vocês podem clicar lá e ver uma estratégia específica. Quero ver a carteira de micro small caps da Capitalizo, tem vídeo, tem os gráficos históricos. Vamos ver que historicamente os nossos resultados são os melhores do mercado. E qualquer dúvida que vocês tiverem, né, pessoal, podem mandar um e-mail para a gente. Também vai estar tudo aqui na descrição. Ou nos chamar no WhatsApp, né, mandar um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar todos. Lembrando que aqui tudo é feito de maneira transparente, independente e focada no resultado de vocês. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!